Olá, olá, tudo bem, turma? Tudo bem com vocês? Muitos estudos? Pois é, e vamos continuar, né? Estou aqui com vocês novamente, professora Michele Carvalho, com o sétimo ano, para a gente poder dar continuidade aí à matéria, tá legal? Hoje nós vamos estudar a unidade 2 do caderno 2, tá? Então a gente vai verificar aí os verbos de ligação e os predicativos do sujeito, ok? Então prepara seu material para a gente poder dar continuidade aí ao que você precisa rever, relembrar, né? Afinal de contas, essa matéria ela já foi vista, já foi dada, a gente está aqui revisando, a gente está numa semana aí de revisão, né, do caderno 2, de tudo aquilo que você viu, de tudo que a gente comentou, de tudo que a gente estudou. Né? Nós vimos na aula passada predicação verbal e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos de ligação e o predicativo do sujeito, tá? Na aula anterior também teve explicações sobre o verbo de ligação, né? Então assim, você está munido aí de muita informação, de muito conteúdo bacana, né? Você pode acompanhar pelo seu livro, você pode acompanhar pelas atividades, né? Pelas aulas ao vivo também, tá? Você não pode deixar de praticar e nem de estudar, ok? Então prepara seu material, prepara o caderno, prepara aí tudo direitinho para que você faça as anotações e não perca nada, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui duas perguntas, né, para a gente iniciar essa nossa conversa, esse nosso estudo, né? E eu queria que, antes de eu, lógico, apresentar a resposta, eu queria que você pensasse aí um pouquinho, porque afinal de contas, você já estudou isso, então você sabe, em algum lugar aí você vai encontrar a resposta, né? Qual a função dos verbos de ligação? Pensa aí. E a outra pergunta: o que é o predicativo do sujeito? Então, qual é a função dos verbos de ligação e o que é o predicativo do sujeito? Repara que tanto o verbo de ligação como o predicativo do sujeito, eles estão interligados, né? Eles trabalham juntos. Então vamos à resposta? A função do verbo de ligação, como o nome já está falando, olha só, tá bem aqui, ó, ligar o sujeito e os chamados predicativos do sujeito. Ou seja, quem é que exerce a função de predicativo do sujeito? As características, né? Os adjetivos, certo? Então, beleza. Você respondeu direitinho? A resposta é essa aí, ó. Esses verbos de ligação são utilizados com a função, para que a pergunta é qual é a função, né? Com a função de ligar o sujeito e os chamados predicativos do sujeito, tá? E o que é então esse predicativo do sujeito? Ah, olha aí. Nós falamos ali em cima, né? Vamos botar aqui a resposta bonitinha. É a característica responsável por definir ou modificar o sujeito. É chamado de predicativo pelo fato de pertencer ao predicado, né? Então, pensa aí comigo, para aqui. É uma característica que vai sempre aparecer no lado do predicado, tá? Tem um verbo de ligação e esse predicado vai ser reconhecido como predicado nominal, ok? Vamos seguindo aí. Acrescentando características ao sujeito. De forma geral, o predicativo do sujeito é composto por um adjetivo, um substantivo ou um pronome, tá? Então fica isso aí bem claro para você, não confunda mais, né? Se até aqui você ainda estava com dificuldades para identificar, né? Não tem mais porquê. Verbo de ligação, ele liga. Predicativo do sujeito é a característica. Então, você vai encontrar um verbo de ligação, vai encontrar uma característica se referindo ao sujeito, ok? Tudo bem até aí? Tranquilo?
Beleza, então anota aí, tá? É sempre importante a gente fazer os conceitos, né? A anotação dos conceitos, porque se tiver uma dúvida, você volta lá, dá uma lida, com certeza você vai lembrar, tá? Então vamos lá, vamos para os nossos exercícios, né? Porque exercitando a gente também aprende. Então, olha só, observe a campanha publicitária abaixo e responda. No seu livro, tem algumas atividades, né, com relação à campanha publicitária. Então, eu trouxe aí uma atividade parecida, né, com as atividades do seu livro, tá? Então, vamos lá. Na letra A diz assim: sobre a oração, somos todos responsáveis? Qual é o sujeito do verbo somos e como esse sujeito se classifica? Então, vai analisando aí, vai pensando. Olha a letra B. Nessa oração, o verbo ele é significativo ou de ligação? Então, vamos lá. Somos todos responsáveis. Ele quer saber o sujeito, né, do verbo somos. Esse sujeito aparece aí, gente? Não, né? Por quê? Ele está oculto, né? Muito bem, é aquele sujeito que é implícito, né? Ou desinencial. Então vamos responder? O nós, né? Que está oculto, a gente identifica por conta da terminação aí da desinência, né? O verbo somos, o nós aí somos, né? O verbo ser, tá? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então só pode ser o nós, né? Primeira pessoa do plural, tá? Sujeito implícito ou desinencial, é a classificação dele. Nessa oração, então, o verbo ele é o que, gente? Significativo ou um verbo de ligação? De ligação, né? Muito bem. Ele está ligando o quê? A característica responsáveis, né? Ótimo. Vamos lá, vamos seguindo. Tipos de predicado. Olha só. Predicado, gente, é tudo o que se diz sobre o sujeito. No caso ali da propaganda, ali da publicidade, o que ele diz? Que todos nós somos o quê? Responsáveis. Então, esse predicado está dizendo que o sujeito é responsável, entendeu? Então, predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Quando há sujeito, olha aí, tá? Desculpa. Essa semana eu tô um pouco gripada, mas vamos lá. Na oração sem sujeito, o predicado é toda a oração. O predicado sempre tem verbo, tá? Aí eu trouxe ali um exemplo. Predicado verbal é o sujeito mais o verbo de ação. Aí eu trouxe um exemplo, né? Todos correram atrás da bola do jogo. Analisa aí, deixa eu beber uma aguinha. E o predicado nominal, que é o sujeito mais o verbo de ligação mais o predicativo. Então você tem aí um predicado totalmente voltado para a característica, né? Se referindo ao sujeito. Então eu trouxe um outro exemplo. Né? Nunca fomos tão felizes como agora. Olha o verbo ali. Fomos, né? Nunca fomos o quê? Tão felizes. Então felizes é a característica. Esse predicado ele é nominal, não tem verbo aí significativo, verbo de ação. Tá legal? Então é importante analisar isso direitinho. Bom, predicado verbo nominal existe? Existe. Você também pode encontrar no mesmo predicado a ação como a característica. Então você vai ter as duas classificações. Então você vai ter um sujeito, você vai ter um verbo de ação e você vai ter um predicativo. Esse predicativo ele pode ser do sujeito ou do objeto, tá? Olha o exemplo. Chegamos em casa muito cansados. Então o verbo chegar é uma ação, certo? Chegamos em casa como? Muito cansados, incansados. Então é o predicativo aí do sujeito, tá? Percebeu? Existe ali a característica e existe o verbo de ação. Então, é isso aí, tá? Quando você for fazer esse tipo de exercício,
A leitura, gente, é muito importante. E outra coisa, para pensar. Não sai dando qualquer resposta, entendeu? É sempre muito importante, tá? Você analisar, você perceber. Eu sempre dou a dica, né? Sublinha o verbo, entendeu? Circula a característica se tiver. Por quê? Aquilo que você vai marcando, você vai identificando melhor, tá? Para chegar na resposta correta, ok? Então vamos lá para o exercício 3. Diz assim: assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Nós temos 5 orações, né? Primeiro, ela chegou da festa, já era madrugada. Os moradores estavam revoltados. Ele encontrou os amigos no bar. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. E a última, ela ficou aflita com a sua demora. Ele pede para você marcar, assinalar a sequência correta. Então, essa sequência deve estar no outro lado. Vou passar já. Quanto à classificação dos predicados. Então, olha só, anota aí. É importante você anotar. A partir do verbo para lá é predicado, né? Chegou da festa, já era madrugada. Estavam revoltados. Encontrou os amigos no bar. Protestaram nervosos contra a corrupção. Tá vendo? Ficou aflita com a sua demora. Vamos ver? A gente tem aqui verbo nominal, 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 verbal ou verbal, tá vendo? Então é essa sequência que você precisa observar, por isso que eu falei, anota lá. Então anota aí, ó, as frases, né? Ela chegou da festa da madrugada, os moradores estavam revoltados, ele encontrou os amigos no bar, tá? Pode até dar um pause agora para você copiar primeiras orações e aí depois você marca a sequência correta. Eu aqui vou seguir, mas você aí pode fazer essa dinâmica, tá legal? Então vamos ver a resposta, a sequência. A resposta correta é a letra B. E aí a gente tem que observar os verbos, olha só, verbos de ação. Predicado verbal, tá lá, tá vendo? Verbos de ligação, predicado nominal, aqui ó, B. Verbo de ação mais predicativo, predicado verbo nominal, aqui, tá vendo? Então, nós temos aí a letra B, tá, gente? Então, é muito importante que você faça, tente fazer, tá? Para, dá um pause aí, né? Tenta marcar a sequência certinha e depois você faz a correção, tá certo? E aí você vai estar provando para você mesmo, né? Que você está aprendendo, está conseguindo entender, está realizando as atividades. Tá legal? Vou seguir então. Atividade número 4. Então a gente tem aqui, ó, indique o tipo de predicado presente na seguinte oração. O diretor ele continua preocupado. Continua é o verbo de ligação, né, gente? E preocupado, característica, né? De quem? Do sujeito. Você pensar aí, ó, quem é que está preocupado? Quem continua preocupado? O diretor. Então você tem verbo de ligação e você tem característica. Logo, esse predicado, ele é muito bem se você falou nominal, tá? Por quê, professor? Ele não tem verbo de ação, né? Ele não tem um verbo significativo. Ele apresenta pra gente só o verbo de ligação, continuar. E o adjetivo preocupado, tá? Então é isso aí que você tem que ficar atento. Vamos para o número 5. Identifique o tipo de predicado que cada período apresenta. A gente tem aí, ó, João adora doces, Pedro é inteligente, João acha Pedro inteligente, Maria comprou um carro novo, o dia está triste hoje.
nós temos predicado nominal 1, predicado verbal 2, predicado verbo nominal 3. Como é que vai ficar essa sequência aí? Vou deixar com você, hein? Deixar para você aí marcar. João adora doces. Verbo adorar, né? Pedro é inteligente, ó. Verbo de ligação, é inteligente. Inteligente característica. Vai analisando. João acha Pedro inteligente. Então, olha aí. Achar, verbo de ação e inteligente característico. Se tem os dois, tá fácil, né? Olha a letra D. Maria comprou um carro novo. Verbo comprar, indicando ação. E a letra E. O dia está triste hoje. Está verbo de ligação, triste característica, né? Então, ficou fácil, né, gente? Tá tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá? Posso marcar? Já deu tempo aí de você marcar a sua sequência? Vamos ver como é que ficou? Ó, lá vai, hein? 2. João adora doces, predicado verbal. 1. Pedro é inteligente, predicado nominal. Na letra C, 3, que é o predicado verbo nominal. Na letra D, 2, predicado é verbal, comprar, né? E na última, o dia está triste, predicado nominal, número 1, tá? Legal, né? Tranquilo de fazer, viu? Muito bem. Anotou? Para que eu tô indo devagar, porque eu quero que você... Não quero que você seja só um espectador, fique só olhando, né? Quero que você participe, eu quero que você responda aí. Por mais que a gente não possa se ouvir, a gente vai dinamizando a aula, entendeu? Então você vai respondendo, vai marcando, né? Vai vendo que eu tô dando tempo, tá legal? É para você também fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo. Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Então ele tem o quê? Tanto ação como característica, correto? Então vamos lá. O show foi emocionante. Gustavo gosta de pipoca. Fernanda chegou cansada. Mônica é muito comunicativa. Trovejou muito. Então você tem que encontrar aí a ação e a característica. Então, nós temos aí. Tchan, 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 tchan. Marca aí primeiro. Diz aí. Qual que você marcou? Vê se bate com a minha aqui. Ah lá, letra C, né? Chegou cansada. O verbo chegar é uma ação e cansada é uma característica, ok? Muito bem. Tranquilo, né, gente? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês um texto, né? Um pequenininho, tranquilo, para a gente ler. E a partir dele a gente vai responder lá as questões, tá? Então, olha só. Primeira experiência em balão pelo padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão. E diz assim a história, me acompanha aí. Um dia desses, eu estava lendo o livro 5 Semanas em um Balão, de Júlio Verne, que conta a história de 3 aventureiros que cruzaram a África em um balão. Eu fiquei tão empolgado com o livro que eu decidi pesquisar um pouco sobre a origem dos balões. Descobri que foi Bartolomeu Lourenço de Guzmão, um padre brasileiro, que fez em Portugal o primeiro balão, o Passarola, como era chamado o balão. Elevou-se 4 metros de altura e realizou um percurso do castelo de São Jorge até o Terreiro do Paço. Eu não faço a mínima ideia de quantos metros há entre o castelo e o terreiro, mas, para a época, acredito que era uma boa distância. Hoje em dia, isso parece pouco, mas as pessoas ficaram tão impressionadas com essa experiência que chegaram a pensar que Guzmão era mágico. Muito legal, né? Tem até um filme, me fez lembrar de um filme.
Eu acho que tem a ver um pouco com essa história aqui. Muito bom. Então, vamos lá. Na questão 1. Há predicado nominal na passagem. Qual passagem dessas aí? Eu botei questão 1 porque essas questões estão relacionadas ao texto, tá, gente? Então, vamos lá. Você tem que observar, né? Em quais dessas orações ele quer saber se tem um predicado nominal. E aí, vamos relembrar. Predicado nominal vai sempre apresentar característica, ok? Referente aí ao sujeito, tá? Então, vamos ler as orações. Eu estava lendo o livro 5 semanas em um balão. Na B, eu fiquei tão empolgado. E na terceira oração, eu não faço a mínima ideia de quantos metros há. E aí, nós temos, né, 3 opções. Ele quer a única que apresenta predicado nominal. A única que apresenta aí o predicado nominal é a sentença do meio, né? Eu fiquei, olha o verbo fiquei aí, de ligação, ficar nesse contexto, né? Tão empolgado. Empolgado a característica referente ao sujeito eu. Primeira pessoa do singular. Tá? Muito bem, vamos para a questão 2. Na passagem apontada anteriormente, o núcleo do predicado nominal é o quê? Então vamos falar do núcleo, gente. Vamos relembrar que o núcleo é a parte mais importante, né? Se a gente fala o núcleo do sujeito, é a parte mais importante do sujeito. A gente não precisa pegar os determinantes, aqueles que acompanham o sujeito. Se a gente fala o núcleo do predicado, então, se for um predicado verbal, esse núcleo vai ser o verbo. E se eu estiver me referindo a um predicado nominal, esse núcleo vai ser a própria característica. Deu para entender? Então, o núcleo é a parte principal, tá? Então, vamos lá. Na passagem acima, ele quer saber o núcleo do predicado, ele é um adjetivo, ele é um pronome ou ele é um substantivo? E aí? Empolgado, ele é um, muito bem que falou adjetivo, né? Porque é justamente a característica aí do sujeito, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Então você reparou que o adjetivo é a classe gramatical, né? O adjetivo, ele exerce função sintática de predicativo do sujeito aí nessa oração, tá? É muito interessante pensar nas regrinhas aí do português dessa forma, porque é justamente isso. É de acordo com a posição, né, da palavra na oração. Essa palavra ela pode estar no sujeito, ela pode aparecer no predicado, e aí essa alteração é que vai levar a gente às suas classificações diferenciadas, tá? Vamos seguindo. Na questão 3, sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal a seguir. Então, qual é o verbo aí, gente? As pessoas ficaram tão impressionadas. Ela quer saber o quê? Qual é o verbo que compõe o predicado nominal? Como você não pode sublinhar, não tem como, a não ser que você escreva, né? Escreve a oração aí no seu caderno e aí você sublinha. Caso não, você pode anotar somente o verbo, entendeu? Você põe assim, questão 3, e aí escreve ao lado qual é o verbo. Então aí, sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal. As pessoas ficaram tão impressionadas. Vamos lá, vou marcar, hein? Muito bem se você disse que é o verbo ficaram. Tá? Isso aí. Ficaram. Beleza? Vamos então para o nosso último slide, né, de exercícios. Na questão 4, o verbo grifado acima, que a gente acabou de sublinhar lá, o ficaram, ele é de ligação, ele é transitivo direto ou ele é transitivo indireto? E aí?
O que você acha que ele é? Ligação, né, gente? Ele está ligando ali a característica ao sujeito, correto? E a questão 5. Bem, chegaram a pensar que Gusmão era mágico, o predicado grifado era mágico, né? Acabei não sublinhando ali, mas é esse. Ele é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal, gente? Nominal, correto? Mágico aí, na posição de característica do sujeito, era verbo de ligação. Viu só? Uma posição, ela é muito importante, tá? Então é isso. Eu termino aqui mais uma atividade, né? Acho que foi tranquila, legal, deu para você fazer as suas anotações. E a gente então se despede. Continue estudando. Eu volto aí numa próxima videoaula, tá bom? Faça as atividades, hein? Tá? Tchau, tchau, meus queridos. Beijo.